Convidamos, neste momento, nós teremos aqui uma mesa, o painel da tarde. Eu vou nominar os convidados, mas que se colocarão diante da mesa quando o moderador, o mediador da mesa, o chamar e fizer a leitura do seu currículo. Eu vou nominá-los inicialmente e vou convidar apenas o mediador, ok? Farão parte dessa mesa redonda, deste debate do painel, a Jacirema Campos Bentes, Ivanete Terezinha Cassol, Tomé Colete, Tiago César e Nívia Maria Klein-Kilneck, para compartilharem seus conhecimentos no painel com o tema O trabalho das associações junto aos pacientes com fissura lábio-palatina no estado de Santa Catarina. Como mediador desta mesa, eu gostaria de convidar o senhor Tiago, que é graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera, mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Constitucional aplicado pela Faculdade Legale e doutorando em Ciências da Reabilitação pela USP. É vice-presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, a Rede Profis. Foi convidado pela Câmara dos Deputados para auxílio na criação das políticas nacionais de saúde das pessoas com anomalias crâniofaciais e nasceu com fissura lábio-palatina. Então, dando início ao painel 2, eu convido Jacirema, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, assistente social aposentada do Centrinho Joinville, diretora técnica de Serviço Social e conselheira da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, a Rede Profis, e também da Promoção Social da Pessoa com Fissura Lábio-Palatal, Profis Joinville, de gestão 2022 e 2024. Jacirema, por gentileza, acompanha a nossa mesa. Convido também Ivanete, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Pitágoras, Unopar, especialista em Assistência Social na Saúde Pública pela Faculdade Memorial dos Imigrantes, assistente social é da Rede de Promoção Social de Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, Profis Concórdia, desde o ano de 2015. E também nasceu com fissura lábio-palatina, mais uma brava valente que caminha conosco. Ivanete, assente-se conosco. Terceiro convidado é Tomé, que é graduado em Economia. Não veio? Então, tudo bem. Quarta convidada, a Nívia, que é graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional Regional Jaguarense, é fundadora e assessora da diretoria da Associação dos Fissurados do Vale do Itajaí, a FISVALE. Lá ela atua desde 96 e é mãe de uma criança nascida com fissura lábio-palatina. Nívia, por gentileza. E dando sequência aos trabalhos, eu convido a nossa camisa 10, Jacirema, para iniciar a sua fala, fazer sua apresentação e as suas considerações a respeito das suas andanças ao longo do território brasileiro. Jacirema, é contigo. Eu estou com vergonha, gente? Porque a expectativa aumenta quando falam tanto no nome da gente. Eu sou assistente social de formação. Como viram, me formei no Amazonas. Sou paraense e há 40 anos moro em Joinville, Santa Catarina. E comecei a trabalhar na prefeitura. Já trabalhando na prefeitura, começamos a mexer com a questão da fissura lábio-palatina e, desde a sua fundação, criamos a associação
Depois de criar a associação, os pais organizados fomos para os poderes pedir a criação de um serviço. E hoje está aí o Centrinho, 33 anos depois. Não satisfeito, voltei para a minha terra, num encontro, e estou no encontro de cirurgiões plásticos em Curitiba, e aparece lá um cirurgião dizendo: lá no Pará nasce fissurado, morre fissurado, porque nem Ministério Público prendendo a gente não faz nada, porque tem mais de 600 pacientes na fila e não tem quem opere. Cutucou a onça. Aí eu resolvi dizer, é facinho, vou lá, e já que é de Santarém, eu vou lá em Santarém, procurei o cirurgião imediatamente, e ali a gente articulou, conheci Josivan, que a Carol e o Coelho, que andam pelo Pará, também já conhecem. E de lá nós estamos há 18 anos numa luta tentando criar um serviço lá. E assim foi na inauguração da FISVALE, assim foi na inauguração de... Eu fui... Uniaf, que é tudo Blumenau. Fui na inauguração da Associação de Chapecó, que, infelizmente, o presidente não pôde estar aqui junto com a gente. E, não satisfeito, lá vai eu para Roraima, porque, na minha cabeça, gente, vocês que estão escutando a gente uma hora dessa, na minha cabeça, não é possível uma divisão de como é que eu vou te dizer? De oportunidades. Eu nasci no Pará, vou morrer fissurada e pronto, sem cirurgia. E eu moro em Santa Catarina, descobri que eu estou grávida de uma criança fissurada e eu já vou lá no Centrinho. Aí a assistente social me acolhe, diz que tudo é maravilhoso, não é, Vanessa? E a gente passa isso. E, na minha concepção, passando uns tempos, alguém me manda uma foto de uma criança fissurada e essa me bota... Aí eu, não satisfeito, tinha recebido uma foto do filho da Vanessa, do Vinícius, cantando Carinhoso. Meu coração... E, naquilo, eu me mando essa foto dessa criança de rua, um menino fissurado, com o lábio mais ou menos, como diz assim, emendado um lado no outro, e pedindo ajuda, pedindo esmola. E o cara diz, não façam isso, gente. Não façam isso. Mas, menino, tu quer R$1 para quê? Vai comprar uma coxinha. Só se tu fizer aquele negócio. Gente, não façam isso. Isso tudo um vídeo. A criança vai e aquela língua sai pelo nariz. Choca. Eu disse, gente, não é possível. Uma fissura transforame unilateral, a mesma que o Vinícius, a mesma. Olha as oportunidades. Então, depois que eu me aposentei da prefeitura, eu disse, alguém tem que falar alguma coisa, já que eles não falam. Gente, muitos de vocês devem trabalhar com fissura, eles não abrem a boca para dar bom dia. Imagina se eles vão no prefeito dizer, eu quero uma cirurgia, e fica a gente falando. Então, hoje, quando eu vejo um Tiago, uma Ivanete e muitos outros, daqui a pouco o Vinícius, dizendo, eu sou fissurado, como esse encontro que vai ter agora, final de semana, em São Paulo, que, numa agenda que a gente achava que ia 5 gatos pingados, tem lista de espera, gente, para querer participar do evento. E tudo organizado pelos fissurados. Entendeu? Então, essa sumida da minha vida, que o Tiago falou, está se concretizando. Então, gente, quando eu estou aqui, eu não consegui, a Vanessa não me ajudou, eu não fiz slide nenhum, gente. Eu não fiz, porque eu vou botar o quê? Eu quero falar de vocês, das dificuldades, que é a Jacirema, mas não é tão simples assim. E quanto mais a gente luta, mais dificuldades aparecem. Seja a dificuldade no hospital, seja a dificuldade no dinheiro, seja a dificuldade... Eu não gosto de ti, então também não cuido do teu filho, eu não gosto de ti, então eu não vou atender contigo.
se esquece do principal, que é a pessoa com fissura. Então, esse momento aqui eu queria, em nome da Profis de Joinville, falar não de técnicas. Eu não quero falar de técnicas, eu quero falar de sentimentos, sabe? Eu queria que as pessoas envolvessem o que é se colocar no lugar de uma pessoa que tem vergonha de comer em público porque a comida fica caindo pela lateral. A primeira coisa que a gente aprende é fecha a boca, menino, que você está mastigando de boca aberta. Como é que o fissurado faz isso? E, em segundo, o olhar do outro. Eu levava a criança para minha casa, que moravam longe, e eu dizia, almoça comigo, depois você vai para a tua casa. E eu ia de ônibus. Aquele olhar atravessado, não nem sempre de gracinha, mas às vezes de curiosidade, mas que marcam a vida de uma criança. E aí, 33 anos depois da criação do Centrinho, eu continuo vendo essas mesmas atitudes. E só tem um jeito. Se a gente falar de fissura, falar de fissura, falar de fissura, para todos que... A Vanessa diz assim, gente, nós vamos falar para a caixinha. Eu tenho quase que absoluta certeza que todos aqui sabem o que é uma fissura. Porque aquele que não sabe o que é fissura, ele não está aqui. Não é assunto dele. Não me interessa quem é fissurado. Então, é isso que eu pediria a vocês. Vamos falar de fissura para quem não é fissurado. Como assistente social, eu ia para as palestras de cirurgia plástica. Quando começava a aparecer as fotos, Gerson sabe disso, eu ficava assim, de olho fechado, porque eu não aguentava assistir aquelas fotos, sangue para tudo quanto é lado. Mas eu estava lá escutando. Na hora que o paciente chegava na minha frente, que o Josué diz ali, eu sabia dizer, olha, você fez a técnica de espina. Essa técnica foi não sei o quê, não porque eles vinham me ensinar, é porque eu estava escutando o outro. Eu não estava só no grupo de assistente social. Eu estava sabendo de orto, eu estava sabendo de fono, sabia o horário de atendimento, sabia da cirurgia. Eu me dava ao direito de dizer, cirurgião, você não vai operar esse paciente. Como assim? O cirurgião sou eu, assistente social dando técnica em cirurgia. Mas eu não ia com uma justificativa técnica de cirurgia, eu ia com uma justificativa social. Eu dizia, não vai fazer por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, gente, eu até escrevi aqui alguma coisa, deixa eu voltar para cá. Senão... E hoje, eu continuo na luta, mesmo aposentada. Não que eu queira, vou enquanto minhas pernas permitirem, mas é que vocês têm que entender que a gente tem que deixar alguma coisa registrada, né, Tiago? E aí a bola é tua. Então, a gente precisa que alguém continue falando disso, porque enquanto a gente não se educar, não falar, vai continuar alguém rindo. Isso dói. Então, a Profis, e esse vê o humanismo, escutando hoje, da palavra dos nossos profissionais. Você nenhum vendo falando de técnica, vem um cobrando mais qualidade de atendimento, vem um cobrando mais serviço, mais dinheiro, mais não sei o quê. Mesmo que eles dissessem coisas ruins, que eles não falaram, eles estão falando para o bem. Eles não estão querendo derrubar serviço de ninguém, nem fazer. Então, essa justificativa que me faz ter certeza de que a gente pode seguir em frente. Então, eu estou apoiando o Josué na Profis, né? Das suas necessidades básicas. Já falaram, paciente que vem de longe, como é que ele chega? Ele chega de manhã cedo, o portão está fechado, ele fica lá até que, teoricamente, eu abro aquele portão, porque a prefeitura diz que eu tenho que abrir portão só 7 horas. Então, o atendimento começa. Não interessa se você está lá 5 horas na porta, porque o carro do TFD te deixa lá e vai fazer outra coisa. Então, ficam lá quietinho. E se alguém não falar com eles, vão ficar quietinhos lá naquele frio. Isso ainda acontece. O que a Profis faz? Acolhe, dá aquele cafezinho quente. Quer tomar banho? Quer banho no dedê? Ah, não, você não tem fralda?
toma fralda, toma isso, aquilo. A parte assistencial. Então, o Profis foca nesse foco. O José vai me remendando esse. Eles fazem toda a parte que a prefeitura não pode fazer. Esse é um ponto, a parte assistencial. Na hora, ali, precisa agora. E o segundo é quando o COEL quer um bracket. A prefeitura não tem bracket para fazer os aparelhinhos. A prefeitura dá um jeito, a gente pede para alguém que vai não sei o quê, eu chego o bracket na mão dele. A prefeitura não pode ir numa indústria pedir, porque ela tem que... Mas a Profis pode. Então, isso que a gente faz, essa parceria. Uma hora a gente ajuda o paciente direitinho, outra hora a gente vai pedir para as empresas parceiras esse material. Nessa rotina, nós temos parceiros de muitos anos. E eu vou falar uma outra coisa que eu acho interessante, e o tempo me ensinou. Não basta uma FGM, que é uma empresa de odontologia lá de Joinville, me mandar material quando falta material lá para os pacientes, para a odontologia trabalhar. A FGM participa, vai lá e diz assim, vai ter Natal, nós vamos mandar os presentinhos. Olha, vai ter o Dia da Criança, nós vamos mandar. Manda funcionário. E depois... E a última foi a doação de 2 caixas de cirurgias. A FGM faz caixa de cirurgia com todas aquelas instrumentais, né? Imagina a felicidade do Gerson, né? A FGM são parceiros. Não adianta ter, por exemplo, eu tenho um Carl Hanse, o Instituto Carl Hanse é um instituto ligado a tubos e conexões Tigre. Há anos eles cedem mensalmente o café da manhã de todos os pacientes. Mas também não basta. Ele está lá para as festinhas, ele está lá para incentivar de alguma forma, ajudou a construir a sede e fez uma série de coisas. Não adianta o grupo Schreiner, um grupo ligado à maçonaria, e que, nos princípios deles, lá pelos Estados Unidos, que é internacional, a fissura lábio-palatina ser uma das prioridades deles. Eles dizem assim, não, mas nós estamos precisando de uma cabine acústica aqui, especial, porque essa cabine acústica tem que ser alguém que entre com a cadeira de roda. Tá bom? Temos lá nossa cabine acústica. Então, são parcerias que estão ali em todos os momentos. Tem o Smile Train, que é uma ONG internacional, que, para cada cirurgia que o Gerson faz, eles doam lá um troquinho. Caiu 2/3, né, José? Mas esse dinheirinho serve para quê? Compra equipamento. Eles doam fora dos equipamentos. Eles pagam alguns cursos, levam os profissionais nossos para alguns cursos. Eles ajudam no pagamento de uma funcionária que a gente tem. E tudo que a gente precisa, eles ajudam. Então, são parceiros que... É uma conquista fácil? Não é. Eu tenho que primeiro mostrar esse trabalho. Mostrar a seriedade com que é feito isso. E aí, sim. Você não confia num cirurgião que diz assim, eu acerto, eu erro, mas eu vou fazer o possível para acertar. Você diz, opa, cara, eu confio. Né? Então, são essas coisas que eu queria deixar claro hoje aqui, que eu queria muito que tivesse mais deputados, que tivesse mais vereadores, mas a minha secretária está ali, escutando, quietinha, né? E, com certeza, uma hora ela vai ter um olhar, que ela já tem, porque, na época que ela foi vereadora, ela criou uma lei que cria a Semana da Fissura Lábio-Palatina há muitos anos, 88, não sei, uma coisa assim, que diz que tem a primeira semana de abril, é a Semana da Fissura Lábio e conscientização de fissura lábio-palatina em Joinville. Tá? Então, volta hoje, pelas voltas que o mundo dá, Tânia, de novo, está na frente da Secretaria da Saúde. No Chapecó, através do Schreiner, tem um atendimento básico de odontologia, que era para facilitar a vida da odontologia, pelo menos dos pacientes, não virem Joinville para tratar de cárie, de Chapecó para Joinville, porque ele está com cárie no dente e não vai conseguir operar ou botar o aparelho. A ONU Chapecó está se propondo a fazer isso.
Falta organizar algumas coisas? Acho que sim, né? O Coelho falou ali, como diz a ai, deu branco, Jaqueline, Reginato, como diz, vamos botar nos trilhos, vamos organizar essa casa. É o que falta a gente fazer também. Então, a Carmen Zanotto fez doação de emenda parlamentar, Sargento Lima fez a ajuda parlamentar, só que esse dinheiro não vai para a Profis, vai para a prefeitura. Tá? Então, lá cai no fundo, quem é da área da a gente nem avisam para a gente que aquele dinheiro caiu. Mas tudo bem, está ajudando. Porque a gente escuta há anos, né, Tânia, que a prefeitura bota 500 mil e o Estado dá 50. Essa é a teoria. Hoje mudou um pouquinho o número ali. Mas a gente entende isso. E agora nossa luta está no Congresso. Quem tiver um amigo senador, nós temos uma lei lá que já passou na Câmara, já passou em várias comissões do Senado e está numa comissão chamada Comissão de Assuntos Sociais. E adivinhem, para sorte nossa, para não falar outra coisa, quem é a relatora? Chama-se Ivete Silveira, a mulher do ex-viúva do prefeito de Joinville. A Vanessa é que acompanha essa turma, movimentou, saiu de uma cadeira e foi para outra, está movimentando, mas está lá desde 19. E se a gente consegue isso, o dinheiro vem para a prefeitura, carimbado por serviço de fissura. Não vai mais para ajudar tantos outros mais imediatos. Então, essa eu acho que é a nossa luta recente, né, Tiago? Entendeu? Então, gente, quando eu estou falando tudo isso, é um desabafo. E, na mesma hora, um desafio de não pular fora enquanto as coisas não estiverem acomodadas. Então, assim, hoje, eu falo para vocês, a melhor das recompensas é que hoje nós somos respeitados pelos pacientes. Hoje nós somos respeitados, falando de Centrinho, respeitados pela eficiência do trabalho dele. Nós somos respeitados pela seriedade com que o Centrinho toca. E como eu digo para vocês, como eu ando de Roraima até o Rio Grande do Sul, Lajeado, eu digo para vocês, por onde eu ando nesse Brasil, todos conhecem o Centrinho de Joinville como um dos 5 melhores do país. Entendeu? Por essa equipe afinada e que levantou o alerta do Coelho quando diz, espera aí, tem que ter sucessão, né, Tânia? Porque eu saí e ninguém foi para o meu lugar até hoje, acho que 6, 8 anos aposentada, sei lá. Entendeu? Então, são políticas que não dependem mais da gente. Mas o que depende da gente? Brigar pelo aquilo que a gente acredita. Então, hoje, gente, eu proponho para vocês, vamos desafiar as circunstâncias. Eu vi uma frasezinha, que é aquele, como é que era, do encontro aqui, não basta... Sabe aquela frasezinha? Nunca fica mais fácil, a gente que fica mais forte, né? Então, assim, vamos desafiar. O que eu peço é isso, que a melhor das recompensas é hoje eu ver que os pacientes estão se reabilitando, ver que a gente tem uma adesão muito boa desses pais com relação ao trabalho que executamos e que também a gente tenha respeito, confiabilidade, porque eu não quero ser boazinha, porque eu já escutei assim. Ah, menina, tu está falando assim, mas passou a época que você chegava com uma criança fissuradinha no colo e todo mundo fazia as coisas. Isso não existe. Tem que ir para as contas. Vamos fazer as contas para ver. Eu não vou contar metade do que eu já escutei, mas nunca desisti. E talvez essas palmas, esse respeito que eu tenho de vocês, seja muito em função de eu nunca ter desistido diante dos nãos. Né? Então, assim, nas relações do Centrinho com a Profis são muito umas relações respeitosas, uma relação de um ajudando o outro, eu não tenho, tu tem, como é que a gente faz? Nunca reclamamos da prefeitura, entendemos, né, Vanessa, a necessidade do investimento melhor do Estado no serviço do Centrinho.
Isso é uma briga da secretária lá e com quem está no poder, mas que sabe que pode contar com a gente. Então, e eu tenho um parceiro que, vocês me desculpem, mas eu não consegui elaborar direito. Quem andava comigo de norte a sul deste Brasil era Marco Aurélio Gamboge. E ele está me fazendo uma falta enorme, porque o que falta nesse Brasil é cirurgião. E ele dizia, Jânio, para onde tu foi? Fui em Roraima, eu vi que lá estavam precisando. Tá bom, eu vou lá contigo. E hoje eu ainda não achei esse parceiro que diga, tá bom, já faz tua loucura que eu estou contigo. Então, ele ia para Santarém, ele ia para Roraima, ele ia para Lajeado, ele ia aonde precisasse. Porque ele não era só mais um cirurgião, era uma pessoa especial. Eu não tenho como dizer agora, mas eu sei com certeza que o Coelho já levou alguma coisa, seja da casa dele. A mulher dele fazia uns trabalhos bonitinhos, manuais, não sei o quê. Ele chamia para a Profis. Faltou, sei lá, gás no centrinho, porque a gente tem uma história lá dentro. O Coelho levava do consultório dele. É uma rotina os profissionais fazerem isso. O Marco Aurélio fazia assim, a mãe dele fazia um grupo de idosos, uma senhora, ela fazia uns pacotes assim de enxoval, que vinha de tudo, da touquinha, não sei o quê, para crianças recém-nascidas. E deixava na Profis, está aqui que a mãe mandou. Ele levava aqueles pacotes de tudo, tudo era para as crianças que nasciam com fissura e não tinham condição. Então, esse é o exemplo que o Marco Aurélio deixou para a gente. Faz falta, não só tecnicamente, mas faz falta como um líder, como eu soube que esse dia... Era tu que estava em Brasília? Quando o Púpio citou o Marco Aurélio, me disseram que ele se emocionou. Ele se emocionou bastante quando ele citou o Marco Aurélio lá em Brasília, entendeu? Então, a gente quer um pouco mais. Eu vou pedir não só emoção, mas eu estou pedindo garra, ação. Eu preciso da emoção, eu preciso acreditar nisso, mas eu preciso de ação. Eu preciso de que saia do nosso comodismo e vá para a luta, porque não é fácil, mas também não tem ninguém que não queira, com boa vontade, não consiga fazer. Então, senhoras e senhores, hoje eu queria pedir para os deputados, para os vereadores, para os senadores, para os deputados da casa, que nos apoiassem nessa causa. Seja na aprovação das leis, a gente tem esporádicos, né? Aqui um veio pedir ajuda do Tiago, ele veio, mas que não, eu ia pedir em nome dessas crianças. Nos apoiem nessa causa. Deixe nossas crianças serem jovens que vivam livres, que vivam em sociedade, que possam estudar, que possam trabalhar, que possam namorar, que possam ir numa festa e dançar, não seja rejeitada pela moça que não quer dançar porque ele é fissurado, tem a voz fânia, que deixem viver, porque se a gente fizer esse máximo por eles, eles não vão ser mais uma pessoa que vai ficar na costa do SUS, porque ele vai precisar de auxílio, ele vai querer se aposentar, ele vai ter benefício para o psiquiatra, benefício para o psicólogo, benefício não sei para quê, tudo encostado no SUS. E se a gente reabilitar? Tão pouco, gente, se vocês souberem como é tão pouco que essas pessoas precisam, vocês iam ficar até com vergonha de dizer, porque eu não consegui uma cirurgia, porque eu não fechei um lábio, um palato, pouco, e vocês não têm noção. Gerson deve saber. Às vezes eu digo para eles, eu vou estender o tapete para vocês, porque vocês não têm noção do que é a mão de vocês para uma pessoa fissurada. Porque se o Gerson vai lá e diz que basta emendar, ele vai ficar sequelado para o resto da vida. Então, não é uma simples cirurgia. Envolve muito mais coisas. Então, essa é a minha questão. Então, eu ia pedir ajuda que esses nossos governantes
fizessem parte da vida dessas crianças, olhassem e que não deixassem de se tornarem mais um deficiente. Porque quem vai pedir apoio na deficiência é aquele que não teve oportunidade, é aquele que fez uma cirurgia mal feita. Eu tenho no meu celular agora uma foto que eu recebi de uma mãe de Macapá, da nhaca que fizeram. Quem é cirurgião? Vocês são cirurgiões? São cirurgião? Não. Da nhaca que foi a cirurgia que fizeram. Vocês acham que esse rapaz vai falar direito alguma coisa? Entendeu? Aí ele veio pedir ajuda para mim. Eu só me desespero, eu só me irrito, mas eu não posso chegar lá e dizer, eu vou te operar. Entendeu? Então, nas nossas associações, nossos parceiros, nós estamos integrados numa rede nacional. Nós estamos brigando muito. Não é fácil, né, Tiago? A Nívia está aqui de Blumenau. Ele, como indo para Brasília, criando leis, ajudando a criar leis. O Jordan é o nosso presidente da rede Profis, que também é um paciente que nasceu com fissura e está reabilitado. Então, hoje, gente, eu posso dizer que eu vivi para ver. Eu acho que eu conversei já com a Vanessa, dizendo, será que nós vamos ficar falando todo o tempo pelos pacientes? Não vai ter um que diga, não, o problema é meu. E hoje eu vejo que a gente já tem essa turma. Então, hoje, assim, eu me sinto recompensada, eu me sinto realizada. Muito a fazer, muito, porque agora em agosto já estamos chamando para Santarém, que tem lá índio, que a gente sabe que os índios têm que ter um critério. E, assim, mas o que eu vai fazer lá, tu não opera? Mas eu vou lá e dizer, tu me dá uma caixinha de gelatina? Porque aquela criança vai operar a palato, ele não pode comer farinha, ele tem que comer tal alimentação. Então, eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Não vou operar, não vou chegar lá como uma pessoa importante, eu vou chegar me juntando a esse povo. Então, gente, eu queria que vocês entendessem que hoje a minha plena convicção está na liderança do Tiago, da Vanessa, né? A minha convicção está numa secretária que não precisa falar de fissura para ela. E essa plena convicção no trabalho estadual da Jaqueline, junto com a Carmen Zanotto. E eu estou aqui para estender o tapete. Tá bom? Não sei se eu vou falar demais, aí eu falo. Não, mas é bem isso. Eu não sei se vou conseguir passar para vocês. Mas eu não queria mostrar foto de fissurado, eu não queria mostrar a foto da Profis, que já apareceu, o Josué já falou. Mas é isso que a gente precisa, unir forças. Eu não quero secretário, e aí a minha indignação é que se alguém chegar lá no centrinho e diz assim, olha, eu sou um técnico, então aqui a técnica diz que o portão vai abrir às 7, não me interessa. Queriam fechar o muro, secretária, lá, ligando a Profis com o centrinho. Aí eu disse, eu vou sentar lá. Me diga quando eu quero, vou sentar no meio do muro, assim, para ver quem é que vai passar o cimento por cima de mim aqui. Entendeu? Não é uma coisa de afrontação. É uma coisa de que essa mãe que chega com o pacientinho que passou a noite dentro de um ônibus, chacoalhando, chega lá de manhã e tem que dar... O que tem? Não é problema meu se o paciente não tem lugar para ficar. O meu problema é técnico. Eu tenho que oferecer dentro do centrinho o melhor trabalho. E aí eu posso comprar essa briga, né, secretária? Eu não tenho mais... O prefeito não pode dizer, vou te transferir lá. Estou aposentada mesmo. Tá bom? Ficou claro, gente? Eu queria sentimentos. Eu não queria técnica falar para vocês. E se eu daqui dessa turma, alguém que nunca ouviu falar de fissura, ou de Centrinho de Joinville, ou de Profis de Joinville, e se disser hoje, eu estou confiando no que você está falando, valeu o meu dia. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Jace. Depois a gente comenta e abre as falas. Seguindo a ordem dos convidados, Ivanete, por gentileza, traga a sua contribuição,
traga a sua experiência, o que você tem visto ao longo dos anos. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou paciente reabilitada. Fiz um trabalho voluntário por muitos anos dentro da Profis Concórdia, onde nós temos aí umas pessoas da diretoria da entidade, temos paciente, mãe de paciente. Não conseguimos juntar muitas pessoas para trazer devido ao compromisso de trabalho de todos, né? Mas sempre conseguimos dividir um pouquinho para cada um. Então, eu também não fiz figurinhas, tá? Não, eu sou que nem a Jace, sou anti-sistema, né, Jace? Quando a gente precisa ali postar alguma coisa, vamos para os universitários, né? Sou antissocial em questão ali de parte informática. Então, eu sou mais falar. E o que eu tenho a dizer em relação à entidade Profis, aos nossos queridos profissionais do Centrinho, né, doutora Carol, que é a que eu mais incomodo, que eu tenho acesso, né, Josué, que me socorrem diante das dificuldades. A gente mora lá numa ponta do oeste. Então, assim, para nós chegarmos a Joinville, nós temos ali praticamente 600 quilômetros. Gente, são 12 horas de viagem, né, que a gente se desloca. Aí vem as mães com os bebês de colo. Aí já vão se reabilitando, aí chega ali na parte da ortodontia, né? Aí hoje nós facilitamos um pouco, né, doutor Coelho? A gente conseguiu um ortodontista lá com protocolo, né? Só autoriza a fazer o que o doutor Coelho ou o doutor Euler autoriza, para que esses pacientes não fiquem com o tratamento parados, né? Porque, às vezes, assim, aqui 3 meses eu preciso ver o paciente, né, doutor? Mas aí, aqui 3 vezes foi agendado, o paciente não vinha. Ele dava mais um bolo. Passava 6 meses, 7 meses, resumindo, num ano, ele vinha fazer um ajuste. Aí tem pacientes que têm 10 anos com o aparelho na boca, né, doutor Coelho? Então, assim, é complicado até a paciente, né, com o doutor lá, e é bem complicada essa situação da questão da distância. Então, isso é uma das coisas que a gente procurou ajustar muito. Nós temos muita dificuldade, sim, principalmente em questão de nascidos. Nós temos Centrinho de Joinville como uma equipe de referência extraordinária, mas na fissura, quando passa a ser uma outra síndrome ou uma outra anomalia, que nós dependemos de um outro centro de reabilitação, não sendo o Centrinho, a gente tem um problema muito sério. A gente não sabe em qual porta bater, a gente não sabe em quem recorrer. E as situações, cada nascimento é uma sorte, é uma loteria, vamos ganhar ou vamos perder. Então, assim, sempre correndo contra o tempo para ajustar e para ajudar e amenizar tanto o sofrimento da mãe quanto o sofrimento do paciente. Então, o que eu diria? Nós, Profis Concórdia, somos gratos aos atendimentos dos profissionais, em si, equipe toda multidisciplinar, ao local, Profis Joinville. A gente aprendeu muito com a Jace, né, Tiago? Né, Vanessa? E não adianta, pode fugir, que de vez em quando nós estamos puxando ela de um lado para o outro. Às vezes ela não responde, ela demora para responder, não, porque ela responde. Mas a gente imagina que seja até um excesso de trabalho, né? Mesmo aposentada, não vai parar. Falando nisso, a Secretaria de Saúde de Concórdia de Silva vai se aposentar, porque eles acham que eu estou trabalhando demais. Mas eu acho que eu vou abandonar, não vou ficar que nem a Jace, não, tá? Eu acho que é melhor não, né? Outra coisa que eu quero colocar, inclusive antes eu queria tinha pedido para a Vanessa para pôr uma ideia, mas como eu ia tomar a palavra, achei por bem esperar. Questão de TFD, eu posso dizer assim que nós estamos num município abençoado em relação a isso. Paciente, família está no hospital, o hospital tem já essa ligação com a Profis, nasceu o paciente, é uma fissurinha contra um fissurão, vamos dizer, miniatura como bastante, eles já
chamo, né? A maioria das vezes, 99,9%, a IVA vai. Eu já converso com o profissional com o qual está atendendo o pediatra, né? Ou de plantão, ou o próprio pediatra médico da família. Já vou com uma folhinha do TFD em mãos, dentro da pastinha, já deixo para ele e já peço, por favor, doutor, deixa preenchido, que na hora da alta a família já entrega isso e eu encaminho o TFD. Às vezes, esse paciente acaba ficando 2 dias, eu passo lá, dar mais uma visitinha, recolho, já escaneio ali toda a documentação para a Secretaria de Saúde, e quando é amanhã, se nasceu ontem, amanhã Joinville já está. Quer dizer, o sistema Cisreg já está cadastrado o pacientinho que está no hospital. Ele nem vai para casa, ele já está inserido no sistema. Então, assim, é uma coisa que funciona muito bem. Com o pessoal do próprio TFD, né, por várias vezes a gente conversando e ajustando isso, e realmente funciona. Chegamos a ter 6 para 7 dias e vir o agendamento para Joinville, um paciente com 6 a 7 dias de vida. Então, assim, quanto tempo a gente ganha com isso? Aí, se você deixar isso, família, leva para o teu pediatra ou médico da família, aí vai agendar a consulta até chegar o momento e tal. A família sem experiência, onde eu pego isso, onde eu busco aquilo, o que eu faço com isso. Resumindo, passa 1 mês. Aí, até inserir no sistema, é 1 mês e meio, 2 meses. Em si, o paciente chega lá no centrinho com 3 meses. Então, assim, é uma das coisas ágil e eu acredito assim que funciona muito, muito bem quando você já foca. A família, o hospital chamou, a família já lá no pré já sabia que ia vir, o filho ia nascer fissurado, então a IVA já está sabendo. Já deu a orientação da família, como que vai acontecer, como é que não vai. IVA, mas o dia que nascer você vai estar lá? Só me chamar. Nasceu em seguida, só não acompanho na hora da cesárea ali, porque, por favor, né, me poupo. Mas daí, de repente, a IVA já está lá espiando, lá dentro se vem ou não vem, sabe? Porque, assim, realmente tem situações... Hoje de manhã, inclusive, com a Vanessa, não gostaria nem de voltar a falar, porque de manhã eu chorei muito e eu até achei que eu ia ter que pedir um socorro, porque mexeu com todas as emoções minhas de manhã. Como paciente, como mãe, né? Porque eu vivi tudo aquilo novamente. A Vanessa falando, eu imaginando tudo, a situação lá, minha mãe, a questão da chave, a questão de pular uma cerca, pisar num arame, enfim, de todas essas coisas veio. Ah, porque assistia televisão, olhava as revistas, que tinha muita gente, assistia pessoas mortas, enfim, tudo isso que você falava de uma ideia. Eu voltei um filme assim, muito extenso, e aquilo foi mexendo com uma ferida que acaba ficando, né? Aí me coloquei ao lugar da Vanessa. Como é triste quando a mãe recebe essa notícia. Às vezes eu me pergunto, será que não é melhor ser surpresa para a família? De não ter o diagnóstico lá na ultrassom morfológica, que daí quando nasceu você já vai com os argumentos e ajuda. Agora, quando ainda ela tem seus 3, 4 meses de gestação, e aquela dedução, o que vai acontecer, como é que eu vou alimentar. Nós tínhamos uma mãe que dizia, ela vinha, descobriu no pré, né? Ela dizia, meu Deus, ele vai morrer de fome? O que eu vou fazer? Meu filho vai morrer de fome? Não vai, mãe. Mas como é que ele vai? Ele vai comer, mãe. Enfim, o primeiro mamar, a Iva ajudou, e ela lá erguendo a cabeça para ter. A gente deu um mamar longe dela, até para ela não ficar nervosa, e ela com um pescoção desse tamanho. Aí eu fiz o videozinho, disse, mãe, baixa a cabecinha, deita aí e mostrei só, o filhinho está mamando. Então, assim, esse desespero do primeiro mamar, que eu acho que é o pior dos piores, é a mãe saber que o filho vai passar fome e não ter o que fazer. Ou medo que ele vá se asfixiar, se engasgar, enfim. Né? Vamos usar todos os termos piores e deixa uma insegurança muito grande. Né? Hoje de manhã, ouvindo a Vanessa... Gente, olhando o Vinícius, que isso ele me faz chorar toda vez, porque não tem, ele consegue ter uma dicção, uma expressão assim de uma criança que não teve uma fissura, né? É uma perfeição. E como a gente tem pacientes que também são assim, como tem, também não, né?
outra coisa que eu gostaria assim, de falar em questão do que é a existência de uma associação, manter uma entidade, uma associação, por exemplo, a Profis Oeste, né, do Tomé, a Profis Concórdia, que eu acho que para aqueles lados lá só temos nós, né? E o Tomé. Então, assim, nós hoje, eu acho que o próprio Josué dá para ajudar a afirmar isso, a doutora Carol também, a questão da inadimplência de pacientes. A gente não tem, a não ser que aconteça realmente um problema de saúde, né, algum problema que a gente avisa previamente. Uma vez isso não existia, o pessoal não ia, o tratamento ficava. Hoje nós temos todos os tratamentos andando assim, 1000%. Nem 100%, né, doutores? Né, equipe? Está andando realmente. Claro, temos a demanda, né, que também a gente não pode atropelar, mas, assim, cada tratamento de paciente, todos eles estão dentro de um prazo, né? Tirando aqueles que nem eu digo que ia uma vez por ano fazer um ajuste de ortodontia e que agora que uma ortognática sai amanhã, se ainda os dentes não estão prontos para uma ortognática. Né? Então, tudo isso, a IVA cobra muito, a IVA chama muito e faz realmente que as coisas funcionem. Até a Vanessa que disse de manhã que a IVA é brava, né? Não, eu acho que eu sou realmente assim, eu fui muito cobrada em questão disso, porque eu abandonei meu tratamento. Eu não tive ninguém que me sacoalhou e disse, siga. Eu parei dos meus 3 anos, quando eu fiz a primeira cirurgia, e eu só voltei ao meu tratamento com meus 19 anos. Então, assim, toda a dificuldade de uma enxertia óssea, parte de dentição, parte estética, nada ficou bom. Mas eu não tenho que culpar profissional disso. Eu não fiz dentro do tempo. Mas eu não tive nenhuma IVA lá atrás, empurrando, chamando, pegando pela mão, vamos lá, vamos aqui, entende? Então, assim, hoje eu tenho os pacientes fissurados e todos os pais sabem disso. Quando eles nascem, eles já são um pedaço meu. E eu carrego isso até eu morrer, com certeza. Eu defendo, eu protejo, eu faço o que tiver que fazer. É claro que eu não dou moleza, não. A coisa tem que funcionar. Mas também, se eu tiver que ser uma leoa para defender, eu vou ser uma leoa para defender. Então, assim, tem toda uma razão para, de repente, você ser essa pessoa mais rígida, mais insistente e persistente, é por justamente o que aconteceu comigo. Hoje, se eu penso assim, tivesse lá atrás alguém que tivesse me empurrado, ter dito, Iva, não faça isso, não desista, siga. Enfim, eu não teria tido problemas que eu tive. E hoje eles não pedem por esperar, porque eu vou ser ali e não vai ficar nenhum sem tratamento. Isso é fato. Em nome da Profis Concórdia, nós temos uma gratidão imensa, pessoal, né? Queremos agradecer todos os profissionais do Centrinho pelo acolhimento, pelo nos acolher, por nos fazer com razão, com emoção, com sentimento, com amor, que eu sei que é que nem a Jace também, mais uma ferida mexida hoje, né? Vamos mexer com o doutor Marco Aurélio, né? Mas, enfim, é uma dor que não vai passar nunca, pode ter certeza, que ele ensinou para nós. Tudo que você faz, faz com amor. E tudo que é feito com amor sai bem feito. E eu tenho certeza que essa equipe multidisciplinar, esses doutores, esses profissionais do Centrinho, né? O que fazem, fazem com muito amor. Então, realmente funciona, realmente tem um resultado. Só gratidão. O doutor Gustavo, ele disse que só gostam dele depois da cirurgia. Eu provei para ele ao contrário. Nós tínhamos um paciente que ele dizia, acho que agora vai dar. Bah, ó, Gustavo é o cara. E ele dizia, não, eles só gostam de mim depois. Não. É o cara antes e depois é os 2 caras. Porque o resultado é fantástico também, né, doutor? Nós tivemos as ortognáticas
a ortognática do Renan. Lembram do Renan Boscato, né? Que ele esteve aqui na audiência em 2018. Nossa, uma perfeição. Pensa alguém com aquele sorriso. Renan, ele, e ele, com ele, você sente a satisfação dele, sabe? Assim, é isso que eu queria, era isso que eu esperava, é esse o resultado e eu consegui, eu conquistei. Renan, não valeu a pena? Bah, valeu, mas me entenda que é difícil, mas Renan, lembra quando? Mas e quantas, gente? Ele vinha, ele passava 2 horas nós conversando e ele chorava. Aí nós abraçávamos, nós chorávamos junto. Eu dizia, Renan, eu também não me gosto do jeito que eu... Mas vamos aceitar, vai chegar, você ainda está em tratamento. E a gente conversava, e isso tudo foi passando. Nossa, ele estava fazendo isso aqui, eu não sei se isso ele fazia no centrinho. Eu não sei como ele não estourava aquelas mãos, ele ficava assim. Bah, acho que agora vai dar. Bah, Gustavo, cara. Não, o Coelho já... a coisa está funcionando. Quando saiu... Aí eu falei para ele, criatura, se prepare. Psicologicamente, a questão da alimentação, eu conversei muito, questão da alimentação. Se prepara, porque, não, eu estou com excesso. Renan, não é a questão do excesso, a questão é o psicológico, de você sentir a necessidade de comer. Nossa, ele chorava. Eu fui fazer visita domiciliar. Ele disse, eu vou quebrar tudo. Renan, não, eu tenho muita fome. Ele disse que o pior processo realmente foi o processo da dieta alimentar, não da dor. E era uma das coisas que eu sempre procurei conversar bastante, porque eu lembro por mim, quando eu fiz as cirurgias, eu não posso comer cenoura cozida. De tanto que eu batia a cenoura no liquidificador com a baratinha para comer a papinha, né? E assim mesmo eu perdi as cirurgias, mas tudo certo. Eu sentia uma necessidade muito grande de comer. Eu tinha vontade de comer tudo, que depois eu não comia nada, mas eu tinha necessidade de comer naqueles dias que eu não podia comer. E aí eu preparei ele, eu falei para ele aquilo que eu senti. Aí ele dizia, não, o comer de medo. Ele, Iva, mas na mosca, eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta vontade, tanta fome e tanta vontade de comer. Mas, gente, a cirurgia foi fantástica. E eu gostaria de perguntar agora à equipe, a fila de ortognática, a demanda é grande? Está andando. Andando melhor do que os outros anos, do que há tempos atrás, né? Nós ficamos quase 4 anos parados. É. As ortognáticas começaram em 2009. Nós ficamos quase 4 anos parados e agora voltou, só que é uma por mês. Mas está acontecendo uma ao mês. Uma ao mês, só que isso requer o quê? Que os adultos de hoje não consigam operar. Porque eu só tenho uma sala cirúrgica por mês. Pelo hospital de adultos. Aí faz um, fica outro. Cobertor curto. Vamos lá. Então, assim, a gente vai organizando da melhor forma possível. Então, a fila de ortognática, ela está indo lentamente. Nós tínhamos aí 40 e poucos na fila. Então, já faz 2 anos que a gente está tentando, só que ela é alimentada de volta. Eu já vi, pai. A alimentação da fila continua. É que conforme faz também vai entrando, né? Sai e entra, né? E enxergo de adulto também. Esse é o problema agora. Então, a gente cobre de um lado, Descobre do outro. Gente, então só tenho a agradecer a todos e junto nós venceremos com certeza, não vamos desistir e vamos à busca do que realmente nós precisamos. E o doutor Tiago que se estica, porque a gente só vai jogar para ele, né? E ele que corra. Muito obrigada, pessoal, de coração. Muito obrigado, Iva, pelas palavras, pela troca de experiência. E fechando a nossa mesa,
eu passo à senhora Nívia Klein, que possa trazer as suas contribuições, a experiência que vem acumulando ao longo dos anos no serviço em relação à fissura. Nívia, por favor. Só apertar no meio. Peço licença, que a gente aprontou um slide. Eu vou pedir licença para mim apresentar de pé, tá ok? Acho que a gente tem que ficar do lado, né? Então, meu nome é Nívia Maria Kleincoin, que sou mãe de fissurado. O meu filho agora está com 35 anos. Ele iniciou o tratamento em Bauru. Naquela época, ainda não existia o centrinho, mas depois ele terminou, fez alguns atendimentos no centrinho. Na época da Jacirema, da Vivian, da Marisa, a Carol também chegou a atender ele, eu não lembro. O senhor também atendeu o Anderson, né? Não lembro, porque eram tantos profissionais que o meu filho, além de ter a fissura lábio-palatina bilateral e total, ele nasceu com uma má formação cardíaca, tetralogia de Fallot, que foi o maior problema dele. Mas ele está bem, tá tudo certo, está restaurado, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu vou falar da Fisvale e não vou falar de eu como mãe de fissurado. Em alguns momentos, sim, mas não. Já teve outras mães aqui que deram depoimento, né? Então, vamos deixar para falar da associação, porque esse foi o tema que foi sugerido para nós. Então, é a Fisvale, a Associação dos Fissurados do Vale do Itajaí, que é sediada em Blumenau. A Fisvale é uma associação dos fissurados, então, uma organização da sociedade civil de defesa e garantia de direitos. Ela foi fundada em Blumenau, no dia legalmente, né? No dia 17 de setembro de 96. Mas, antes disso, lá por 94, 95, por aí, o meu filho era ainda muito pequenininho, eu era servidora pública estadual. Naquela época não tinha internet, tinha jornal. E, no jornal, eu vi que a Prefeitura de Blumenau ia abrir concurso público com 2 vagas para fonoaudióloga. E as 2 seriam encaminhadas para atender as crianças com deficiência auditiva. E eu pensei, opa, uma delas a gente precisa batalhar para que atenda as crianças com fissura, porque até ali eu já tinha visualizado em Blumenau que tinham outras crianças que precisavam desse tipo de atendimento. E fiquei cuidando, e, quando saiu o resultado, eu fui na Secretaria da Criança e do Adolescente e falei sobre as crianças com fissura lábio-palatina, as dificuldades que elas tinham, inclusive na aprendizagem, porque, se elas falassem errado, elas iam acabar escrevendo errado. Fui sincera, eu disse, eu não sou pobre, mas eu também não sou rica para arcar com tantos profissionais quanto uma criança com fissura lábio-palatina precisa. Precisa de uma equipe multidisciplinar e não é possível, não dá conta. Naquela época, eu ia para Joinville toda semana. Era bem puxado. E aí foi muito legal que a Secretaria da Criança e do Adolescente colocou uma das fonoaudiólogas à disposição. Nessa época, então, a gente começou a se reunir com mais umas 2 ou 3 mães, a Beth, a esposa do Luiz Rebelato, que é o presidente da Fisvale. Mas estava meio parado. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Os profissionais da Secretaria da Criança e do Adolescente foram conhecer o centrinho de Joinville, porque eles ficaram curiosos, eles não conheciam. Eles ficaram maravilhados com o centrinho de Joinville naquela época. E aí fizeram uma parceria, o centrinho de Joinville e a Secretaria da Criança resolveram convidar todos os pais de Blumenau para fazer uma reunião. Os profissionais do centrinho de Joinville vieram para Blumenau. Na época estava a Vivian, a Marisa, a Jacirema, e não sei mais quem, tudo, porque são esses que eu mais lembro. Assim. Naquele dia, eles sugeriram para nós, pais, que nós começássemos uma associação de pais, porque, num coletivo, a gente conseguiria muito mais ganho, porque até ali estava praticamente a Nívia quase que lutando sozinha,
e quando a gente luta no coletivo é muito mais fácil. E foi nesse dia que eu conheci o Luiz Rebelato, ele topou da gente começar uma associação, os outros pais também. Começamos a mobilizar, fazendo reuniões durante, sei lá, 1 ano ou 2, eu não lembro, até que legalmente foi constituída a associação. Opa, passou direto. O objetivo, então, seria garantir o direito e os interesses das pessoas com fissura lábio-palatina e seus familiares. As nossas conquistas. A partir daí, a primeira conquista, então, foi a constituição legal da entidade. A segunda conquista, a Fisvale conquistou e possuiu todas as certificações e legalidade. Tá, não assim, imediatamente, isso foi no decorrer do tempo, né? Então, nós temos a certificação municipal, estadual, federal e a certificação de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Para quem tem associação, sabe o quanto é importante ter o SEBAS, né? Tem um outro passo muito importante foi a criação do NIAF, o Núcleo Integrado de Atendimento ao Fissurado, em um movimento importante entre a Fisvale e a Secretaria Municipal de Saúde, para garantir o direito de acesso ao atendimento especializado para a reabilitação da fissura lábio-palatina na área da saúde em Blumenau. Porque qual foi a conclusão que nós chegamos? Nós já tínhamos conhecimento de outros amigos que faziam parte de outras associações, e, para eles conseguir recursos para bancar esses profissionais, era muito difícil. É feijoada, é pastelada, é um monte de coisa. E, mesmo assim, era muito difícil. Chegava final do ano, pagar 13º, não tinha como. Então, qual foi nosso movimento? Uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e fundamos o NIAF. A secretaria fundou, né? Mas o movimento da sociedade civil, dos pais, unidos, lutamos e conseguimos mais essa conquista. Foi, assim, um ganho tremendo. Desculpe, eu esqueci de apresentar. Está aqui a Adriana. Por favor, Adriana, levante, a coordenadora da Fisvale, e a doutora Cristina, que é a dentista lá do NIAF. E também presta serviço para a Fisvale. A nossa quarta conquista, a fundação da Comissão dos Direitos e Defesa dos Portadores de Deficiência e Patologia do Vale do Itajaí, a CODEPA. A partir daí, nós vimos que somente a Fisvale, sozinha, para conseguir algumas conquistas dentro do município, também ainda era uma voz fraca. Então, nós nos reunimos, unimos a outras entidades de pessoas com deficiência e patologia, da Sorrir para Down, da AMA, da APAI, da Cevale, que é dos deficientes auditivos, da ABADA dos deficientes... Não, a Cevale visual, auditivos, e por aí afora. Nós nos reunimos e fundamos a CODEPA. Aí, fundando a CODEPA, logo em seguida, a prefeitura resolveu fazer os terminais rodoviários urbanos. E, nesses terminais, tinham quiosques. E aí a gente articulou com os políticos do município e conseguimos que esses quiosques ficassem para as entidades, por sorteio, né? E a Fisvale também foi sorteada, então nós temos um quiosque no Terminal Aterro, na verdade, ali são 2 quiosques. Foi um movimento iniciado pela Fisvale e as outras associações abraçaram, e até hoje nós lutamos juntos por várias causas no nosso município. A nossa equipe de trabalho, então, a Fisvale tem a preponderância na área de assistência social e conta com uma equipe técnica. Então, deu para entender. A Fisvale, Assistência Social, NIAF, Saúde. Nós temos uma coordenadora, uma assessora da diretoria, 2 assistentes sociais, uma psicopedagoga, uma auxiliar administrativa, um advogado, uma dentista, uma psicóloga voluntária e uma auxiliar de limpeza.
O público-alvo atendido. Desde a sua fundação até maio de 2023, a entidade prestou atendimento e apoio a 636 pessoas fissuradas com suas famílias, que também recebem o atendimento quando necessário. São 40 crianças de 0 a 11 anos, 22 jovens e adolescentes e 28 adultos. Nesse momento, foi o que a Adriana fez o levantamento, que estão sendo atendidos, nesse momento, lá na associação. Serviços ofertados. A Fisvale desenvolve um programa de assistência social de defesa e garantia de direitos para famílias que tenham pessoas com fissura labiopalatina, cadastradas na entidade, que estão ou não em situação de ameaça ou violação de direitos, risco ou vulnerabilidade social, e é 100%. Por que ou não em situação de ameaça? Porque nem sempre o auxílio que a família precisa é de recurso financeiro, né? Ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um atendimento, de um encaminhamento para o advogado, ou para a psicopedagoga, ou para a psicóloga do NIAF, e assim por diante. Serviços e benefícios ofertados. Acolhimento, serviço social, apoio psicopedagógico, assessoria jurídica, benefícios socioassistenciais para acesso aos serviços e atividades, auxílio alimentação e auxílio transporte, entre outros. Então, nós procuramos fazer a visita hospitalar. Nós temos uma parceria com os hospitais de Blumenau, os 3 maiores hospitais de Blumenau. Inclusive, também, enquanto CODEPA, nós temos cadeira no Conselho Municipal de Saúde, porque, enquanto CODEPA, nós reunimos, então, todas as entidades, em vez da APAI ter uma cadeira, a Fisvale ter uma cadeira. Não, então, nós juntamos, nos reunimos, vimos quais são as nossas demandas e levamos para o Conselho Municipal. E o Conselho Municipal, para quem participa, tem várias comissões. Uma delas é o Comitê de Mortalidade Materna Infantil e a Rede Cegonha. Então, eu também participo da Rede Cegonha, e lá a gente está sempre brigando, né, pelos nossos fissurados. Mesmo assim, às vezes, acontece uma e outra coisa que a gente fica meio chateado. Mas, de modo geral, assim, é muito positivo essa visita que a gente faz no hospital, essa parceria, quando o hospital nos avisa, que a gente já acalma a mãe, geralmente alguém do NIAF também já vai junto, já sai de lá com a agenda marcada para o pediatra. Então, os pais já ficam bem mais calmos. Indo no NIAF, o NIAF já passa a encaminhar para o centrinho, para esses nossos amados aqui, que são uma bênção para nós, né? Participações da comunidade. A Fisvale é uma das fundadoras, membro atuante da CODEPA, como eu falei antes, né? Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Patologia do Vale do Itajaí. Possui representação no núcleo do 3º setor da CIB, Conselho de Assistência Social diretamente, e nos Conselhos de Saúde e Planejamento Urbano através da CODEPA. Participa de audiências públicas, seminários, conferências e capacitações. Então, a gente está envolvido assim, em vários espaços públicos e privados do município, porque é a forma que a gente encontra de ser visto e reconhecido. Aqui, uma foto da reunião da CODEPA, né, onde tem vários gestores das entidades, gestores ou profissionais que eles encaminham para participar dessas reuniões, para a tomada de decisões. Aqui, uma reunião da diretoria, lá na Fisvale. Então, eu friso novamente a importância de ter uma diretoria, de fundar uma associação. Até gostaria de saber quem são os pais daqui do município de Blumenau que estão presentes hoje. Fissurados ou pais? Não, de Blumenau, eu falei? Desculpa, gente. De Florianópolis. Certo. Mas são poucos. Então, aproveito para fazer uma provocação, né? De repente, até para o centrinho e para os
para as mães que estão presentes aqui, para que haja um movimento e seja fundada uma associação, para que vocês tenham uma representação maior, mais efetiva dentro do município de Florianópolis, e, dessa forma, consigam mais conquistas, junto à Secretaria Municipal, até, municipal, estadual, Concórdia, a gente vê que já tem várias pessoas aqui da diretoria presentes. Então, é muito importante essa participação, fazer parceria com as universidades federais, né, com as faculdades da área de assistência social, da área de psicologia, de medicina, de odontologia, que não sei se foram convidados, se eles estiveram presentes aqui hoje ou não. Mas, então, fica uma provocação tanto para os profissionais do Centrinho para fazer igual como o Centrinho fez lá atrás, em 1997, né? 97, nos reuniram lá, nos provocaram, acenderam aquela chaminha e deu resultado. A gente, a partir dali, começou a andar com as próprias pernas, só não temos o interesse de fazer as cirurgias. Esses profissionais qualificados, a gente prefere deixar para Joinville, mesmo porque tem que procurar igual um palheiro, né? Não é assim que a gente acha um profissional de qualidade. E outra coisa, pegando a fala aqui do doutor Coelho, olha só, gente, os profissionais estão se aposentando. Daqui a pouco, eles todos vão se aposentar, vão embora. Até quando a Jacirema vai continuar tendo esse fôlego? E quem é que tem o maior interesse de manter esse serviço? Não somos nós, pais ou fissurados? Então, nós temos que nos mobilizar. O que eu tenho visto hoje aqui, que o maior empenho mesmo está sendo dos profissionais, e isso desde aquela época, lá de 1997, quando eles vieram nos provocar. E continua assim, são um e outro gato pingado que está, dos pais que estão lutando. Mas isso precisa melhorar. Nós, pais, é que temos que tomar as rédeas e assumir, e lutar. Então, essa é uma provocação que eu vou deixar aqui. Vou fazer igual o Centrinho fez conosco naquela época, há quase 30 anos atrás. Aqui é uma plenária do Conselho Municipal de Saúde, então estão os representantes das entidades, então não é só a Fisval, ali está o Rebelato. Então, a gente participa mensalmente das plenárias. Aqui é a plenária de planejamento urbano, porque nós temos pessoas com deficiência de todos os tipos de deficiência, então nós temos que lutar pela acessibilidade. A Fisval e Uniaf, então, em 2017, aqui nesse plenarinho, né, na audiência pública. Aqui o Encontro Nacional da Rede Profis, em 2017, e também em 2018, que nós participamos. Ainda estava o doutor Marco Aurélio. Do doutor Marco Aurélio, eu também gostaria de fazer um pequeno comentário. Há muitos anos atrás, o Centrinho não conhecia o doutor Marco Aurélio ainda. E aconteceu da Fisval já ter conhecido antes, porque nós começamos a encaminhar os pacientes para o CAIF. Nós encaminhávamos para Bauru e também para o CAIF. E as cirurgias vinham assim maravilhosas. E eu ia lá para o Centrinho e falava do CAIF, e falava do doutor Marco Aurélio, e eles não estavam assim entendendo muito, né? Foi bem difícil, foi uma situação que eu prefiro não comentar. Mas depois eles resolveram ir lá conhecer. Voltaram de lá apaixonados, né? Se apaixonaram. E o doutor Marco Aurélio também. Foi amor à primeira vista e recíproco. E aí ele veio trabalhar com vocês, e vocês já conhecem a história. Encontro Nacional da Rede Profis, então, em 2019. Aqui a reunião da Rede de Inclusão, que também a gente participa.
Agora está meio parado, estamos retomando, né? Muita coisa depois da pandemia ficou meio parado, mas agora está sendo retomado. Aqui, integração social, a festa de final de ano que a gente faz com os associados, mais uma foto. Aqui, um curso de oratória em parceria com uma empresa, que uma das mães, né, da diretoria fez esse curso e foi muito bacana. Pacientes que tinham muita dificuldade de se expor, de falar, e depois desse curso mudou completamente a vida deles. Foi muito legal. Aqui um passeio que a gente fez com os nossos usuários para a praia. Deixa eu ver se eu passei. Aqui já. Aqui, a Comemore Sorrindo, a camiseta aqui que eu estou usando, o nosso lema, Comemore Sorrindo. Quem falou em Comemore Sorrindo? Foi o doutor... Alguém falou, né? Que nós temos que comemorar sorrindo. Alguém comentou. Daí a Adriana e eu até comentamos, olha só. Então, nesse sábado, nós também faremos uma atividade, uma ação lá em Blumenau, que é o dia, né? Dia nacional, estadual e municipal. Aqui, um atendimento psicopedagógico. Aqui, um programa também, Somos Mais, que é um encontro mensal que a nossa psicopedagoga desenvolve para a aprendizagem efetiva das habilidades. Porque o que a gente quer? Nós somos assistente social, da assistência social, nossa preponderância, nós não somos da saúde. Mas o que nós, em conjunto, trabalhando NIAF, na área da saúde, a FISVALE, na área da assistência social, nós queremos entregar essa pessoa, entregá-la para a sociedade, que ela tenha as mesmas oportunidades. Então, além do tratamento de saúde, ele precisa também desenvolver as suas habilidades e fortalecer os valores éticos fundamentais e do desenvolvimento social. Ser Gentil é mais uma atividade que uma das nossas assistentes sociais faz, levando as crianças para visitar asilos e outros espaços da comunidade, que está sendo um projeto muito bacana. Aqui umas fotinhos dos nossos pacientes. Esse é o meu filho, como ele nasceu e como ele está agora, reabilitado. Então, dá para ver que ele nasceu com a fissura bilateral e total. Já sofri muito preconceito, já riram de mim, mas estou rindo à toa. Então, é isso, pessoal. A FISVALE, como todos vocês, reconstruindo sorrisos. Agradecer a todas as palavras. Vou fazer breves considerações à fala de cada uma de vocês. E vou começar de trás para frente, da Nívia. Para mim, Nívia, o que você traz em relação à FISVALE é o que a gente tem buscado nível Brasil, a luta coletiva. No direito, que é a área a qual eu atuo, a qual eu pesquiso, existe um pensador chamado Rudolf von Ehring, que é um pensador alemão, já morto, né? Ele diz o seguinte, que a luta é meio, o direito é o fim. Ou seja, não existe direito sem luta. E se as pessoas com fissura labiopalatina não compreenderem que elas são detentoras de direitos, que os programas de atenção à saúde são muito mais do que uma dádiva, uma bênção divina, mas sim um direito e um dever do Estado. Se a gente não compreender, o Centrinho Joinville vai fechar, os outros serviços vão fechar. Se não fechar, vão reduzir, as pessoas vão ficar sequeladas, vão ficar cheios dos problemas aí afora. Os profissionais vão aposentar. Se não aposentarem, vão vir ao óbito, que esse é o curso natural da vida. Muito embora nós desejamos a eternidade, mas é inegável que o nosso fim vai chegar para todos nós. E se nós não compreendermos que é necessário deixar legado, que é necessário deixar história,
não haverá procedimentos de reabilitação daqui para o futuro. Então, muito obrigado por sua fala, muito obrigado por contribuir tanto e reacender essa chama da luta coletiva. Ivanete, a distância é dolorida, né? Só quem pegou um busão de madrugada, um frio do cão, sabe o quão pesado é fazer um tratamento. E você é o reflexo da grande maioria dos brasileiros, Ivanete. Não se lamente por ter não conseguido fazer um processo de tratamento longo. De modo algum, não é demérito, e isso só demonstra o quão falho é o nosso sistema de saúde brasileiro. Não só o de Santa Catarina, mas o de São Paulo não é diferente. O do Rio Grande do Sul não é diferente, no Paraná, menos ainda. É um problema nacional. As pessoas estão ficando sequeladas, as pessoas estão chegando tardiamente nos tratamentos, as pessoas estão morrendo vivas. E não é uma morte de enterrar lá, não é dessa, é a morte simbólica, é a morte do ser, é a morte da pessoa ter vergonha de sair na rua e falar, olha, eu estou aqui. E os parentes falam, não, você fica para trás porque você é preterido, você é uma aberração, você é um monstro, você é qualquer coisa, você é algo que a gente não quer no nosso meio, fica aqui atrás, fica quietinho, que é melhor. Quando você falou sobre a descoberta da fissura no ventre, me fez lembrar de uma crônica do Rubem Alves, não sei se você já teve a oportunidade de ler, Nike é igual a Conga, Conga é igual a Nike. Rubem Alves foi o reitor da Unicamp e a filha dele também nasceu com fissura. Rubem Alves ele dizia o seguinte, no coração da mãe existe uma dor da surpresa. É uma pergunta dolorida, será que ele virá perfeito? E ele dizia a respeito narrando o que ele imaginava que passou na cabeça da sua esposa quando grávida da sua filha, se eu não me engano, Raquel. E é uma dor doída, porque dali pode nascer algo que a gente acredita que é perfeito, mas também pode nascer, de repente, algo que não era esperado e nem desejado. E, infelizmente, como a gente viu nas mais variadas falas, essa dor cai muito sobre os ombros das mulheres. Mas eu acho que a tecnologia, a possibilidade de informação, de adiantamento até mesmo dos tratamentos, é uma grande possibilidade que nós temos hoje. Se a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina compreender a importância de desenvolver instrumentos de comunicação em saúde, é muito possível que essas mães, no momento de descoberta, lá no 4º, 5º mês, sei lá, no pré-natal, ela fala, poxa, meu filho vai ter uma deficiência. Lógico que vai doer. Ninguém queria isso. Todo mundo sonha fazer aquele enxoval perfeito, com a criança perfeita, cheia de saúde, e quer que, se possível, já saia do ventre jogando bola ou brincando com outras coisas, né? Pega. Ninguém quer submeter sua criança a uma cirurgia, à dor, ao pânico de entregar o coração, como a Vanessa disse, né? Entregar o seu próprio coração a um desconhecido. Será que o que ele vai fazer? O que ela vai fazer com o meu filho naquele lugar? E aí o filho vem, tudo sujo de sangue, parece que foi para uma guerra. Ninguém quer. Mas é possível a gente amenizar essa dor. É possível a gente acarinhar essas pessoas e mostrar que ter um filho com fissura lapalatina ou qualquer outra deficiência não é o fim. Mas, pelo contrário, é o início da vida. Então, eu parto desse princípio. Eu ainda tenho esperança. E a minha vinda aqui reflete muito isso, porque eu queria participar desse momento de sentir esperança. E eu acho que esse é o caminho. Jacirema, mais poesia. A sua fala é de derrubar qualquer pessoa durona. E, Jaci, oportunidade não tem CEP.
É isso. Para mim, uma coisa que definiria a sua fala é isso. Oportunidade não pode ter CEP. Não importa se ela está no Amapá, se ela está no Rio Grande do Sul, no Oiapoque, Chuí, do Rio de Janeiro a Ponta Porã, quase no Paraguai. Não importa. Não importa se ela está perto ou longe de Bauru, perto ou longe de Joinville. Ela é um brasileiro ou uma brasileira. E, como tal, precisa de ter o processo de reabilitação. Fernando Pessoa já se dizia o seguinte: procurar o sonho é, pois, procurar a verdade. E o que você fez, se não procurar um sonho? Olha aí a plenária, hoje é verdade. E só há uma forma: falar de fissura, falar de fissura, falar de fissura. Jean-Paul Sartre dizia o seguinte: todo dia nasce e morre um herói. E ser herói não significa que você nasceu com o heroísmo, mas você nasce porque você se torna, você escolhe se tornar. E esses mais de 40 anos de serviço, Vossa Senhoria, aqui na Alesp, escolheu ser heroína todos os dias. Então, é impossível a gente não demonstrar gratidão por tudo que você fez ao povo brasileiro. Eu não vou falar ao povo com fissura labiopalatina, porque seria muito pouco e muito raso. E eu acho que aqui, nesse espaço de política, nesse espaço de criação de uma nova sociedade, a gente não pode se permitir ser raso e nem utilizar palavras equivocadas. E você pensou a liberdade, você pensou a sociedade, você pensou a possibilidade de deixar pessoas viverem. E eu queria encerrar a minha fala neste momento e abrir depois as perguntas, que nós temos aqui praticamente uns 20 minutos. O meu muito obrigado. E obrigado por... Tiago, calma, não vai chorar. Obrigado por me permitir trabalhar com você. Obrigado por nos permitir trabalhar com você. E o mesmo eu levo a Maria Inês, que está lá em Bauru, que também é gigante. O que vocês têm de férias, eu não tenho de idade, eu já disse. E isso não é pouco. Vocês transformaram a minha vida, transformaram a vida de muita gente. E só tenho a agradecer. Perdão. Olha que eu tentei não chorar durante o dia todo. Estou até com dor de cabeça. Mas, dando sequência... É difícil, Iva, é difícil. Dando sequência, até advogados choram. Acreditem. Paciência. Dando sequência, eu coloco os microfones à disposição para que nós possamos pensar. E antes disso, em termos de encaminhamento, eu conversei com Carol, com Vanessa, eu gostaria muito, muito mesmo de sugerir que desse fórum, David, nós tirássemos uma carta a ser entregue à Secretaria Estadual de Saúde, bem como à Comissão de Saúde e Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, contendo os nossos pensamentos e aquilo que nós colhemos ao longo desse dia todo. Hoje foi um dia extremamente rico, que não pode ficar parado nas nossas memórias. Nós precisamos documentar tudo isso que foi falado. Nós precisamos, mais do que documentar, fazer com que esses documentos se tornem realidade. E aqui, em termos de sugestão de encaminhamento, se me permitir uma votação rápida, né, que erguessem as mãos, se concordam ou não com essa feitura do documento. Aqui nós podemos depois eleger quem pode tocar, e acredito que deva ser aqui de Santa Catarina. Obviamente terão ajudas dos demais que se habilitarem, mas que nós, de fato, façamos história. Porque eu acredito que
Santa Catarina, por estar sendo pioneiro nessa abertura de casa legislativa, pode ser também a pioneira em criar uma política estadual de reabilitação de pessoa com fissura. Coisa que não existe no Brasil, coisa que, por sinal, o Ministério da Saúde disse que era indevido, de acordo com uma nota técnica que a Rede Profis recebeu no final do ano passado, porque ela acredita que os estados e os municípios têm que se virar sozinhos, sendo que não. Saúde é dever do Estado, da nação brasileira. Mas cabe, sim, ao Estado, quanto ente federativo, fazer a sua própria política estadual. E aqui eu gostaria de sugerir que, desse documento, houvesse essa sugestão da criação da política estadual, para que as pessoas de Santa Catarina pudessem ser melhor atendidas do que, eventualmente, as de São Paulo, e que São Paulo copie, e que o Rio Grande do Sul depois copie, porque o que é bom tem que ser replicado. Mas que esse Estado, e aqui fica a minha provocação, e confesso um ciúme, porque eu não sou daqui, queria que fosse em São Paulo, óbvio, eu sou de lá, é lá que eu vivo, não posso negar, mas que esse Estado possa ser pioneiro, que vocês saiam daqui com o fardo e a honradez de ser os primeiros em tudo. Não fique só no fórum. E, enfim, a votação está aberta, o microfone está aberto, a casa é nossa. Quem concorda? Acredito que por aclamação. Por aclamação, está aprovado. Depois, sugiro que Vanessa pegue os nomes de quem gostaria de participar, para que a gente tenha isso de relatório, e, a partir de então, começar a redigir essa carta, esse documento aos órgãos. Quem quer falar? Acho que a gente falou muito no sentido que da importância da equipe, que é legal, né, que os profissionais são qualificados, mas a parte mais que tem peso nesse tratamento é a família. Então, esse suporte familiar para o paciente com fissura é o mais importante. Então, o sucesso do tratamento só se dá se a família aderir ao tratamento, né? Queremos agradecer a todas as famílias aqui presentes, né? Todos os pacientes que puderam vir, né? Isso é estou admirando assim a Iva, a Nívia, que o filho já teve alta e luta ainda por esse, é admirável. Parabéns, parabéns por todos os pais e as famílias aqui presentes. Pessoal, primeiro, parabenizar o encontro de vocês. Eu já estou há 10 anos como voluntário no Hospital Infantil. Não tenho filho com fissura, não tenho parente com fissura, não tenho fissura. 10 anos de voluntariado. Fundei o Instituto DUIT, que é para ajudar fissurado. Então, eu dou o meu tempo, eu digo que 25% do meu tempo é dedicado ao voluntariado. Um dia vai ser 100%, quem sabe, né? Se não for na causa da fissura, vai ser em outra causa, porque a gente está aqui para ajudar os outros, né? E depois, quando do outro lado tiver uma abertura de consciência, cada um sabe o que fez, né? E o nosso trabalho, ele não é só aqui. Então, eu tenho esse viés científico também. Fiz mestrado, doutorado, sempre com tema de fissura, fiz formação norte-americana. Sou revisor científico do Cleft Palate Craniofacial Journal, que é o maior jornal na atualidade, né, jornal científico. Então, eu estou sempre à disposição de vocês. Até eu gostaria de ter visto alguém do Hospital Infantil na mesa, né? Eu acho que a gente tem que compor. Quando eu vejo a fala do colega ortodontista de Joinville, eu fico muito feliz, né? É alguém super lúcido, que diz que a gente precisa descentralizar, principalmente os serviços ambulatoriais, correto? Né? Então, aqueles de maior complexidade, vai fazer uma distração osteogênica, vai fazer uma cirurgia de grande porte, a gente até pode focar em determinados serviços, porque isso envolve uma instituição, envolve um centro cirúrgico, né? Hoje, o diretor do hospital estava me falando que custa R$5.000 por dia para um paciente estar internado, né? Então, não é uma coisa simples. Então, a gente tem que se dar as mãos aqui, se o foco, se o objetivo realmente é o paciente, né?
Se é a criança, a gente tem que se dar as mãos, porque aquilo que o colega lá na ponta comentou, que está conseguindo fazer uma cirurgia, às vezes é o que a gente passa no infantil também, né? A ortodontia, foi comentado ali com a questão da prótese, às vezes não tem o protesista naquele momento, né? Então, um centro vive um percalço, outro centro vive outro. Eu tenho uma proximidade muito grande também com o centrinho de Bauru, né? Sou amigo de todos os ortodontistas lá, que são os meus colegas, eles referenciam os meus trabalhos com frequência também. Então, a gente tem uma proximidade, eu conheço a realidade deles, também tem inúmeras deficiências, o CAIF tem deficiências, né? Então, acho que o negócio é a gente se unir, né, para entregar o melhor, e que pena que a gente tem pouca gente aqui, né, que realmente pode fazer um movimento mais significativo, que são os nossos representantes dentro da política, né, sejam vereadores, deputados, né, e aqui acabou a nossa tarde, eu acho que com o pessoal mais de Joinville, né, pessoas bem intencionadas também, que dirigem entidades, né, o pessoal aqui do Hospital Infantil. Então, eu queria dizer que, como membro da equipe do infantil, né, que eu, embora voluntário, né, eu não sou staff, embora voluntário eu me considero, queria dizer que a gente está à disposição também para qualquer coisa que vocês precisarem, seja na redação de um documento, seja na confecção de uma lei, seja numa reunião para sentar para elaborar projetos, ou seja, para pegar na mão de uma criança e conduzir o melhor tratamento também. Tá? Obrigado. Qual que é o seu nome, perdão? Lucas. Só quero pegar um gancho. Eu não falei sobre o NIAF, né, o Núcleo de Atendimento ao Fissurado, porque, como ele é um órgão público e a solicitação fosse que nós trouxéssemos o trabalho da entidade, então eu não falei do núcleo. Mas o núcleo faz esse atendimento ambulatorial. E o serviço especializado, então, é encaminhado para o Centrinho de Joinville. Então, eu concordo com você, acho que se os municípios, em vários pontos de Santa Catarina ou até do Brasil, pelo menos fizer esse serviço, né, oferecer o serviço ambulatorial, já vai ajudar em muito os pacientes. E até complementando, eu fiquei muito feliz que tinha um colega, acho que agora ele já foi embora, de Criciúma, que eu não conhecia também, acho que ele é ortodontista, e ele falou, eu vim aqui porque a gente tem interesse também de formar algum centro para o pessoal do sul do estado. E aí eu comentei com ele, conversem com o pessoal de Blumenau, porque eu acho que o grande caminho para isso, para essa descentralização, provavelmente seriam esses núcleos regionais de atendimento das especialidades que são mais recorrentes no tratamento, como a ortodontia, como uma terapia de fala, uma fonoaudiologia, uma psicologia, né? Então, assim, esses ambulatórios, eles realmente deveriam estar descentralizados até que chegue num ponto que possa virar um centro que, como a gente comentou, não é do dia para a noite e requer muito, muito treinamento, né? A gente também fala muito da necessidade de formação, de capacitação desses profissionais na fissura, né? E eu comento muito com eles que o Centrinho tinha que ser esse centro formador, centro capacitante de profissionais que saem das universidades, dos residentes, que eles pudessem ter um lugar onde possam ser especializados em fissura labiopalatina, acompanhar o dia a dia de um atendimento, né? Então, tudo isso eu acho que são projetos possíveis e que a gente tem que realizar, né? Mas a questão dos núcleos como o NIAF, eu acho que seriam mais municipais, e aí talvez a gente tenha que desenhar como é que seria essa proposta aos municípios, né? Porque não cabe ao Estado fazer isso. Mas eu acho que a gente encaminha muito bem através desse fórum, né? A gente redige, e eu já, como o Tiago falou, eu fico à disposição para quem tiver interesse, pode mandar lá na Luz do Teu Sorriso, a gente se reúne, né? A gente faz juntos isso, porque eu acho que tudo que a gente encaminha daqui tem que ser conjunto. E eu também acredito que, né, em primeiro lugar, o paciente, sempre, em primeiro lugar, o paciente, pensando naquela reabilitação, como já se falou, né, sempre olhando o paciente, acho que a gente está no caminho certo, e não olhando para dentro da gente, né, Jaci?
Sim, é Lucas, né? O que, como voluntário lá do hospital, o que o hospital infantil oferece para os pacientes aqui de Florianópolis? Eles oferecem esse serviço ambulatorial? O hospital infantil, até talvez a Janice aqui, a Caterine, possam falar melhor que eu, né? Que é a fonoaudióloga e a odontopediatra que coordenam o serviço em si, né? Que a gente chama de Joaninha, essa parte de cuidados ao fissurado, né? Eu toco uma instituição sem fins lucrativos, que é o DoIT, né? Já botei muito a bunda no mocho, já chama DoIT, né? Com D. Já toquei muito lá o ambulatório, mas hoje em dia eu faço mais a parte burocrática. Eu fiz até eu estava brincando esses dias, eu fiz treinamento do pessoal do caixa do Angelone para explicar o que era o DoIT, para doar aquela moedinha, né? Então eu fui lá, perdi uma tarde, né? Saí do meu consultório, fiquei treinando o pessoal, o que é isso, é para fissura e tal. Então a gente tem essa instituição que hoje dá um apoio. Apoio como? Com recursos humanos, né? Para vocês terem uma ideia, não tinha ortodontistas no estado de Santa Catarina, né? Eu ia voluntariar, eu pegava material do meu consultório, vocês estavam falando que isso acontece muito na Profissa, pegava material do meu consultório para conseguir fazer lá, tirando dinheiro do bolso, né? Hoje em dia a gente já tem a Carolina e o Alexandre, que são contratados, que é um grande ganho, imenso ganho, ortodontistas contratados pelo Estado para fazer esse trabalho, né? E o que eu tenho feito? Além de dar esse suporte com recursos humanos, porque eu sou coordenador de pós-graduação também na Unisul, no meu tempo de folga, então eu pego os meus ex-alunos e digo, vocês querem continuar aprendendo? Então eles fazem uma espécie de residência, então eu estou conseguindo também formar gente, pelo menos dentro da minha especialidade, né? Então, a gente traz recursos humanos. Hoje, a gente tem 14 voluntários especialistas ali dentro, né? E traz alguns recursos que a gente consegue do Angelone, que a gente consegue de empresas parceiras, que nem vocês têm a FGM. A Morelli nos ajuda muito, né? E eu tenho que pegar, ligar, pedir, explicar o que é, qual que é a causa, né? E quando a gente tem essa boa vontade, demanda uma energia muito grande, né? Mas quando a gente tem essa boa vontade e consegue se comunicar e explicar a causa, a gente quase sempre tem um feedback bem positivo, né? Então, hoje a gente tem todas as áreas ali dentro do hospital, né? Com problemas também que nem outros centros têm, né? E quando eu falo desse novo ciclo, né? Eu estou ali há 10 anos, só que é 5 anos efetivamente que a gente tem um ambulatório rodando. Então, tem 5 anos que a gente tem todas as áreas acontecendo, né? A fono com a equipe completa, tem a odontopediatria atendendo 4 turnos, né, Caterine, no mínimo no ambulatório, tem a ortodontia funcionando a todo vapor, né? Então a gente está conseguindo implementar um serviço, né, que, se Deus quiser, vai ser de referência também, né? E tomara que todos sejam de referência, todos sejam de excelência, ou senão a gente não está com a proposta certa em mente, né? Ou estou enganado, né? Então, tomara que todos sejam de excelência e todos sejam de referência, né? Vocês têm pais voluntários também ou são só os profissionais? Aí que está. Seria muito legal aproximar, né, os pais. Como a gente está há 5 anos, né, e teve essa pandemia aí há 3 anos, isso nos atrapalhou bastante essa aproximação, né? Mas isso é uma atividade que já está sendo implementada, né, Janice? E eu queria, até vou te passar o microfone para te explicar um pouquinho com mais acurácia do que eu, né? Mas eu queria dizer que me chama muito a atenção, por exemplo, Joinville, né, que tem feito tudo que tem feito pela essa sociedade, não só da fissura, que nem o Thiago falou, pela sociedade como um todo, né? Eu vi num slide ali, numa captação de recurso estadual de R$40 mil, né? Eu acho isso o fim da picada, né? Então, assim, eu estou trabalhando por vocês também, né? Eu tenho toda a intenção que o serviço de vocês decole ou, no mínimo, mantenha os padrões de excelência que sempre tiveram, né? E então vocês podem contar com todo o meu apoio, meu suporte, tá?
Vou passar a palavra para a Janice, que é a coordenadora do Joaninha, né? E entende do serviço muito melhor que eu. O Hospital Infantil trabalha há mais de, talvez, 33 anos com um paciente fissurado. E eu acho que o grande diferencial, e isso faz uma diferença tremenda até nos resultados, é que nós não somos dedicação exclusiva. Todos os dias nós atendemos fissurados, nós atendemos outras demandas, e isso está fazendo muita falta. A gente não tem tempo para dedicar os pais além da consulta. A gente não tem espaço, porque a prioridade dentro de um hospital, embora a gente tenha o trabalho ambulatorial, ainda é o paciente do leito. Né? Então, a gente, embora a gente saiba de todas as dificuldades e tenha em mente muito claramente os números e as listas de crianças que estão esperando as correções cirúrgicas, e nós sabemos de todo esse impacto, sim, né, que isso causa na criança, na família, nós nos sentimos um pouco reféns desse processo todo nesse momento. Né? Então, sim, referência, o hospital tem a habilitação, né? Mas a gente tem as famílias, né? E talvez, se a gente, de coração aberto e mente aberta, pudesse sentar e talvez elaborar essa parte que não conseguimos dar conta, né? Que talvez seja de fora para dentro. Né? Acredito que a gente tenha coisas melhores. Né? Então, eu vi o mutirão que vocês fizeram. Né? A gente já pleiteou isso muitas vezes. A gente não está calado, a gente não está quieto, a gente está falando. Só que falta para a gente que as coisas aconteçam. Então, eu também quero sair daqui hoje não me sentindo derrotada, no sentido de saber que tenho crianças que estão esperando. Eu sei o rostinho de cada uma. Eu me sinto essa pessoa que acolhe. A gente mudou isso. Antes era o cirurgião que recebia. E, hoje em dia, sou eu que faço esse primeiro movimento de explicar como é que vai ser o protocolo. Né? E, quando as coisas não estão todas no nosso controle, né? É muito difícil a gente sair dizendo que vai acontecer uma coisa que não está totalmente na nossa mão. Né? Pode. Um recadinho aqui da experiência. Nunca espere alguém te ajudar. Vai à luta. Porque, quando está aí essa mini missão agora, foi a prefeitura que fez e chamou fulano, começa com eles se mexendo. Eu preciso. Mas não tem dinheiro. Não tem problema, eu vou pedir. Você me libera o hospital? Tá. Então, tá. Olha, falta uma touquinha para o pessoal. Tá, nós vamos dar um jeito na touquinha. E o lanche? Não vamos dar um jeito no lanche. A gente atropelou o Estado. Entendeu? Só que, na hora que eles verem as coisas acontecendo, eles aceitam. Então, toda vez que a gente se acomoda na posição de o Estado não faz, eu também, tá bom, eu tenho boa intenção, eu quero. Não. Desafie, tá? Tenha coragem para desafiar, porque boa vontade você não vai encontrar nunca. Mas eu considero a gente muito corajoso de estar aqui, sabendo do que a gente tem por trás, né? E a gente quer fazer, né? Então, eu acho que essa vontade ela está dentro de cada um que está aqui e dos outros que não estão, né? Então, é isso. Assim, não sei se... E eu fico muito feliz de conhecer o trabalho de vocês, porque eu sempre tive curiosidade. No outro encontro que a gente participou com vocês também falam assim que não conhecem, né? E isso é uma outra coisa, assim, né? O trabalho acontece, a gente tem 300 famílias, mais ou menos, que a gente dá esse atendimento dentro do hospital, a gente faz o processo de atender conjunto, a gente tem também as discussões de caso, a gente também toma decisões de algumas questões cirúrgicas em conjunto, né? Então, a gente está fazendo, só que eu acho que a gente está quietinho ainda, né? Talvez seja isso. Eu queria complementar sobre isso. Janice, vocês falam de 30 e poucos anos, mas não teve uma constância. E o que eu vejo é que essa inconstância faz com que o serviço perca uma credibilidade.
E o que eu vejo agora aqui em vocês é uma nova geração querendo mudar isso. E isso é louvável. Tá? Quando a gente fala, né, de tudo isso que a gente está aqui defendendo o Centrinho, são 4 associações, mais a Luz do Teu Sorriso, que não é uma instituição, é um projeto, defendendo o Centrinho. Os pais do Centrinho defendem o Centrinho, porque houve uma constância e isso traz credibilidade. Então, então, assim, o que eu vejo de vocês é que a história não favorece vocês. E isso é um fato. A história não os favorece. Né? Dá para mudar daqui para frente? Dá. Agora, realmente, eu, como mãe, e eu sendo muito sincera, eu faço esse trabalho de acolhimento e eu quero que o meu filho, que os outros filhos sejam um Vinícius, que tenham um tratamento e o acolhimento e o suporte multidisciplinar e interdisciplinar que o meu filho tem e que eu sei como é que é. Então, assim, vocês têm que encontrar dentro de vocês e dentro dos pacientes de vocês essa credibilidade e que haja alguém de dentro de vocês que faça o que eu estou fazendo pelo Centrinho Joinville. Mas isso é uma construção. E eu sei que te angustia, porque tu vê os pacientes lá na fila de espera, e eu sinto isso, eu sinto que vocês amam o que vocês fazem, e eu sinto que essa nova geração, esses 5 que estão aqui, querem uma coisa diferente. Mas isso requer tempo, uma construção e uma constância, principalmente. Então, assim, não desistam, então. Se é isso que vocês querem, se é realmente... Não desistam. E que encontrem os pais, e essa energia dos pais, eu sinto que ela é muito poderosa. Que os pais se conheçam, e eu acho que isso é muito difícil dentro de um hospital. Porque não é um centro para onde eu olho tem fissurado, família de fissurado. A gente se encontra, se esbarra no corredor, a gente se fala. Então, essa também é a beleza de um centro especializado, multidisciplinar como o Centrinho, que é de criar laços. Eu sou o Vinícius, desde os 18 dias de vida, quem abre a boquinha dele é o Dr. Coelho. Ele vai fazer 11 anos, e sempre foi o Dr. Coelho. A Carol me acolheu na gestação. Lembra que eu falei da Jace, que ela foi indo nos corredores e que eu falei que uma fono me acolheu e falou da amamentação? Foi a Carol. Ela é fono do Vinícius até hoje. Então, não tem como eu não sentir, quase que... Não é uma obrigação, porque é uma paixão, mas de querer retribuir isso pelo Centrinho, de lutar pelo Centrinho. A minha luta é pelo Centrinho, porque eu não quero que o Centrinho... as pessoas vão se aposentando, e aí a gente sabe que existe um processo de sucateamento natural, porque se ninguém grita, como foi o que eu falei, ninguém grita, as coisas vão acontecendo no fluxo negativo. Então, vocês têm que encontrar dentro de vocês e nas famílias de vocês quem defenda vocês, quem lute junto com vocês, pelos serviços que vocês prestam. E aí é uma via de mão dupla. Vocês oferecem, eu recebo, eu ofereço para ti, e tu recebe de mim. Então, é uma construção de muitos anos, de muito tempo. Né? Então, é importante... Hoje, eu senti de vocês que há essa consciência, que há essa vontade. Eu acompanho o Lucas há bastante tempo já, né, pelas redes sociais. Então, assim, eu sei que há uma boa vontade genuína, mas requer constância e, mais, requer resultados e requer o tempo certo do paciente, que faz toda a diferença. E que hoje eu vejo que isso se perde no infantil. Então, essa política estadual que a gente propõe hoje, junto aqui da comissão, na Alesc, ela tem que ser, como eu falo, pensada no paciente, porque se tem uma fila de espera importante de pacientes primários de vocês, que seja redirecionado para o Centrinho ou para quem possa atender. Que não fique segurando, porque o tempo do paciente ele é precioso. Tá? Então, só isso que eu queria dizer. Assim, eu acredito nessa geração aqui, eu até acredito. Eu acredito mesmo, porque vocês estão aqui e eu sinto a verdade e o amor de vocês. O que passou, deixou um legado, não foi muito legal. Né? O que ficou para trás ali, resultados de mães que vêm para cima de mim, me pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me deixa ir para o Centrinho Joinville para consertar o que fizeram. Então, isso dói em mim. E aí vocês têm que me entender como mãe, que isso eu não consigo admitir. Entende? Então, acho que essa conversa franca que ela é importante.
né, para que daqui para frente se construa algo realmente pensando no paciente. Senhores, por conta do avançado da hora, infelizmente, nós necessitamos encerrar esse fórum, até porque precisamos liberar o plenário, liberar as pessoas que trabalharam aqui na Assembleia Legislativa o dia inteirinho e se dedicaram para que esse dia de debates intensos pudessem ser realizados. Agradeço mais uma vez ao David, agradeço a toda a sua equipe, David, a Escola do Legislativo também, agradeço aos deputados que puderam participar, agradeço à Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, que se fez presente, a Secretaria de Saúde de Joinville, dentre as outras representações que estiveram aqui. Eu acredito que todos nós saímos e sairemos daqui muito bem conscientes e firmes daquilo que nós necessitamos fazer. É inegável, como o Lucas disse, o trabalho é muito grande, mas eu acredito em um futuro melhor. Se todos aqui, assim como eu, tiverem essa convicção, é inegável que nós vamos melhorar, seja o serviço do Hospital Infantil, seja o serviço de Joinville, seja o serviço de Bauru, seja qualquer que for. Porque nós estamos falando de quase 500 mil de pessoas com a fissura. Se falarmos em pais, pacientes, passa do 1 milhão. Não é possível que essa população, que pode, inclusive, mudar o caminho da nação através do seu voto, porque dá quase 1% da população do Brasil, não vai conseguir criar uma política pública tão simples. E mais do que criar uma política pública, fazer com que os nossos deputados, vereadores, senadores e toda a classe política tenha a consciência de que deve destinar o erário. E, valendo ressaltar, o desafio na área política não é pequeno. Se aprovarmos a política estadual, depois nós vamos precisar trabalhar muito aqui dentro da Assembleia Legislativa para incluir nos planos plurianuais, na Lei Anual de Orçamento, na LOA. E aí a briga vai ser outra. E vamos precisar que todos vocês catarinenses estejam aqui dentro da ALESC, brigando com o deputado Vicente Caro Preso, brigando com o Neudi Sareta, brigando com quem é que seja. Falar assim, a fissura precisa estar no plano anual de orçamento. Não é só fazer lei, porque a lei nós já temos. E é uma lei bonita, fala de tudo. Mas como é que a gente vai implantar? Então, agora, a luta é outra. E a cuíca muda o tom. Né? Se fosse o meu avô nordestino falando aqui, cuíca vai mudar o tom. Agora a gente precisa mudar o nosso campo de batalha. A gente já fez um gol, estamos 1-0, mas o jogo ainda não terminou. Então, se a gente quer ser campeão, nós temos que ir até o fim. E assim eu encerro com o coração cheio de alegria. Muito obrigado a todos e todas. Que o bom Deus possa nos levar de volta às nossas casas em segurança. A viagem vai ser longa para a maioria de nós, mas espero revê-los em breve. E aos que puderem ir a São Paulo e participar no sábado, estaremos por lá debatendo mais ainda em outros níveis. Mas vamos que vamos. Um grande abraço. Até breve.